parceiro de cabine é o narrador. O entrosamento, tu vai estar muitas horas com ele. E aí, quando o Jorge tava muito já balançando pra aceitar, eu falei, cara, putz, talvez seja isso. Eu também fiquei vários bem mais ansioso que o Jorge. E pra mim foram tempos difíceis, viu? Porque eu não consigo ver, às vezes, só tinha coisa boa. Eu só conseguia ver o lado negativo das paradas. Pô, eu vou estar perdendo isso, eu vou ter que decidir isso, eu vou ter que aquilo. Aí a minha mulher dá 2 tapas na cara e fala, meu irmão, tu não tá vendo o que tá acontecendo com a tua vida pra tu ficar reclamando o que tu tá perdendo, não. Cria vergonha na tua cara e tomou uma decisão. Então, aí eu fui lá e falei, ok, eu não fiz isso porque eu sabia que a sua mulher ia fazer, porque eu conheço, eu sabia. E também eu fiquei tranquila, minha mulher, você não vai botar uma pilha lá no Formiga? Eu falei, ele vai aceitar, relaxa, porque eu disse o sim primeiro. Falei, relaxa, eu conheço Formiga e conheço a mulher do Formiga, não vai dar ruim. E aí passou uns 2 dias assim, sem o telefone tocar, eu falei, meu irmão, o morro tá muito tranquilo. Tangão, né? O malvadão. Que empatou com o Grêmio. Eu diria quase que um tropeço ali, né? Mas o Grêmio resolveu queimar minha língua, porque eu participei do É de Casa no sábado. E aí perguntaram, Fred, o que o Grêmio pode aprontar? Eu falei, nada, porque é o melhor futebol brasileiro contra um dos piores futebols brasileiros. Mas não, o Grêmio foi lá, jogou bem, destaque pro Volpi. E a gente vai mostrar agora os lances dessa partida. Então se liga aqui na tela do Sport TV e no YouTube. Então vamos lá, começando aqui, o que vai aparecer primeiro pra nós aqui? O gol do Arrascaeta, né? Tabela ali, né? Aquele passe com L1X de PlayStation ali, ó, tocou pro Pedro, que faz muito bem essa função de pivô, né, e tem muito essa noção de assistência também, né, porque esse passe, né, Dedé, ele tem que ser na medida, tanto que o Arrascaeta, ele não precisa nem dominar. E aí o Arrascaeta, na minha visão, ele não chutou, ele deu um passe pras redes novamente. Esse gol aí parece poético, que é fácil, né? Parece que é fácil o pivô que o Pedro faz, parece que é fácil o chute do Arrascaeta, mas é tudo muito complicado, né? O chute do Arrascaeta é debaixo das pernas do adversário ali. Pra eles é fácil, né? Não, e tem uma parada... Parece que é simples. Tem uma parada nesse pivô que eu acho fantástico do Pedro, que é assim, muito pivô agoniado ia dar o passe de primeira. Exato. A dominada dele temporiza a jogada pro Arrascaeta se livrar. E é papum. Eu já disse várias vezes em outro centro de curso, que o Pedro tem um pé no craquismo ali pra mim. Tem gente que acha o Pedro desengonçado. Eu acho zero. Inclusive, eu acho bonito ver o Pedro jogar, porque ele, do tamanho que tem, os movimentos que ele faz, é classudo. E olha aí, ó, dominou, foi o tempo de livrar e a chapadinha pro Arrascaeta. Que, cara, é engraçado, se você pegar 2019, num geral, acho que o Arrascaeta 2019 e 20 jogou mais do que agora. Mas ele já tá batendo a temporada mais artilheira da vida dele, cara. E mesmo no começo, com alguns percalços e tal, aí quando tu olha... físicas também. Como diria o poeta Fred, nada é do nada. Mas aí tu vê ele, pum, ele tá caminhando pra temporada com mais gols na vida dele, pô. Mas eu acho que essa temporada agora é a temporada que ele tem uma referência, né? E aí ele tá ficando mais próximo do gol, tá ficando mais próximo do Pedro. Antes era o Gabriel, que ficava um pouco pro lado, saía muito. Agora eu acho que tem a ver com esse casamento. É uma dupla também ali. Também é verdade. Cara, dupla sempre dá certo. Hoje é um panela de duplas, né? Mas, exatamente. assim, como nós somos mais experientes na empresa, né? O Formiga, ele vai amanhã no Seleção Sport TV, vai ter reset. A palavra temporizar é pra usar só amanhã. Só lá. Perdão. Entendeu? Por favor. Aqui a gente não usa essas coisas. Aqui a gente tem o Inclusive, selo Lédio Carmona, hein? Ele acabou de me ligar perguntando, pô, tu consegue chegar mais cedo, tipo 9 da manhã? Eu falei, cara, essa hora eu vou estar no voo. Aí vai ter que reclamar com a galera da logística aí. Eu chego pro almoço, mas pro voo não vai rolar, pra reunião de pauta eu vou faltar. Bom, e vendo esse gol do Arrascaeta, né? Ele me lembrou muito o Arrascaeta. Achei Porque que você ia falar pô. Não, aí é demais. Porque assim, eu vi ele chutando embaixo das canetas do cara, eu falei, mano, eu acho que eu já vi o Arrascaeta nesse mesmo Campeonato Brasileiro fazendo outros gols, chutando no meio das canetas. Ó, esse jogo contra o próprio Grêmio, né? Foi lá e olha esse outro gol aí no Maracanã contra o Corinthians. Dedé, você que é um jogador experiente, é possível o cara fazer isso de propósito? É possível. Quem faz muito isso e fez muito gol assim foi o Neymar, né? Ele carregava pra dentro, eu esperava a chapada, ele virava o pé e pegava o adversário na hora que estica pra fazer o bloqueio ali, né? Mas realmente é possível sim. O Arrascaeta certamente, como é diferenciado, como é craque, ele tem essa visão além ali e dá esse tapinha por debaixo da perna ali que surpreende o goleiro, né? E esse foi de biquinho, né? Acelerando a jogada e tal. É bizarro, cara, porque no mesmo campeonato ele tem 4 gols embaixo da perna dos defensores. Ô, Jorge, me pintou uma curiosidade aqui. Aqui é proibido falar do Messi nesse programa por tua causa, não? Bem é proibido. Porque Mal é liberado. ele é um que costuma fazer também. Também. Mas assim, Você ignora, né? Deixa pra lá. é que aí a gente não tem os direitos.
Entendi. Ah, mas lá. Tô ligado. Mas fica no Não, mas imaginário. é bem isso mesmo. Então, ou seja, o Bruno Formiga, a primeira aparição dele no Grupo Globo, ele já comparou o Arrascaeta ao Messi. Então a gente já pode pegar esse corte aqui, já colocar nas redes sociais e aí vai todo o carinho do público do Instagram pro Bruno Não, a Formiga. Você manchete, sustenta essa? a manchete não é essa. A manchete é André Balada e Bruno Formiga comparam Arrascaeta, Messi e Neymar. Já quer me botar nessa daí, né? Não, porque se for pra se estrepar, eu vou pelo menos junto, né? Eu não vou cair sozinho no primeiro dia, pô. Ô, Jair, mas que eu ia te perguntar, os times, eles se estudam muito, né? E a gente, quando Aproveita e vai grita fazer um uma... gol aí antes de responder. Não, vocês acham que o narrador passa o dia todo gritando gol, cara. Os caras cruzam comigo, Jorge, grita um gol. Aí eu falei, irmão, calma, é só na hora do jogo. Tem que virar um Reels Tem lá que segurar pro o- Instagram da GTV. Bom dia, Jorge. Gol! Agora aqui, reunião de Pô, pagou. distribuindo gol assim, É aleatório. Não é assim não, pô. Ô, Jorge, obviamente quando a gente vai fazer uma transmissão, a gente estuda muito, né, o jogo como um todo. Mas, por exemplo, quando tem um craque desse assim, você tipo, já vai pro jogo e fala, mano, pode pintar uma parada diferente? Tipo, você dá uma estudadinha a mais no craque específico? É, você já vai mapeando, assim, os principais jogadores, né? Quem tem mais chances ali de desequilibrar, quem tá vivendo um bom momento. Aí o narrador tem que ficar de olho, né? A sequência do cara, né? Quantos gols ele marcou nos últimos jogos, se ele tá vivendo um jejum, se ele tá vivendo a seca, se ele tá numa fase mais garçom, numa fase mais goleadora. Isso mexe. São personagens-chave de um jogo. Um jogo, ele é feito de pequenas histórias. Tem uma grande história, que é a história dos 22 lá correndo pra fazer um gol, pra ganhar o jogo, mas você tem pequenas histórias de cada personagem ali. Então, os jogadores-chave, a gente já vai... Não dá pra prever o que você vai falar, mas você já vai desenhando na sua cabeça alguns cenários. Pô, pode ser que pinte um golaço, pode ser que ele faça isso e tal, e você já tem que estar meio Eu pronto. já fiz muito jogo com o Jorge, né? Às vezes eu já vi ele anotando algumas paradas assim, ou pra introdução de jogo, ou pra encerramento de transmissão e tal. Mas, por exemplo, assim, tu pega algumas histórias. O Gabigol, quando foi jogar Cruzeiro e Flamengo. Meu irmão, a partir do momento que ele está no banco e que ele pode entrar, tu tem que ter um roteiro ali, pra se ele meter um gol, vai ter que ter uma fala pra aquilo. E aí com algumas palavrinhas chaves, óbvio que vai ser natural. O Jorge e o Lucas saiu da alma ali, outras narrações dele vieram na hora. Mas algumas paradas prévias, tanto o comentarista quanto o narrador, você tem que saber, meu irmão, essa história aqui, ela é possível de ser contada e se ela acontecer, eu tenho que ter ferramenta pra contar. E aí, pô, entendendo a história do cara, e aí a coisa flui, assim, dependendo... Eu já vi o Jorge fazer mágica, velho, em cabine de transmissão, assim, e no Brasil e Chile não tenho nem dúvida que o papo vai ser 6-4, porra, 8-3. É difícil, é Não, o impossível cara essa atrai geração. jogo gigante, velho, ou então jogo maluco, A assim, é geração bizarro. do Chile é zoada, nossa senhora. Não, já tô ansioso, dá um arrepio só de pensar aqui. Mas o Jorge Igor falou, a gente às vezes estuda se ele tá numa fase mais garçom, numa fase mais artilheira. No caso do Arrascaeta, ele tá os dois ali, o bicho dá assistência, faz gol todo quanto é canto. Porém, o craque dessa partida foi ele, Thiago Volpi. Inimaginável, se liga aí, o gol que o Volpi fez. Assim, o goleiro, pra bater pênalti, né? Primeiramente, pênalti, né? Tem muito esse pênalti, né? Tem muito. Muito. Acontece demais no Brasileirão. É cruel a regra, mas, né, braço aberto. Mas é muito cruel, a Mas ele distância é bate muito diferente curta. do normal dos goleiros, né? Normalmente o goleiro vai O porradão. Volpe fazendo gol de pênalti não é nenhuma novidade, não. No Nenhuma. México ele já tava fazendo, tava batendo. Mas eu acho curioso a forma como ele bate, porque o goleiro normalmente vai na batida de segurança. O Rogério, que foi o maior deles, ele batia como se fosse falta, né? Não tinha pausa. Ele bate lá Jorginho, pô. Exato. Com o Bate. pulinho Lewandowski, né? Que é pra dar tempo E do olhando pro goleiro. fincar o pé ali e ele decidir pra onde vai. Quem fazia muito isso aí era o Cefador, né? Na época do Fluminense, o Cefador. Também. O movimento era É exatamente parecidíssimo. isso, É, né? isso aí. É que a galera acha que o pulinho é frescura, mas o pulinho, ele é o tempo. É o que ele tem por aí. Isso. Não, ele dá o tempo do goleiro cravar o joelho ali, aí tu decide. Porque, meu irmão, depois que o goleiro botou o joelho pra cá, não vai voltar, velho. Não tem como, assim. E é papo de meio segundo, mas faz uma diferença brutal. Na Copa, assim, eu eu não lembro sei- do Lloris quase voltou no pênalti do Messi, de tão devagar que foi. Mas pra tu ver, a mecânica é muito difícil, cara. E esse daí foi o 16º gol do Volpe. Se não me falha a memória. Que isso? É, eu na tava, carreira? não, é óbvio, na carreira, né? Não tem como, só no brasileiro. Eu tava na dúvida entre 15 e 16, mas eu vou chutar 16. É o 16º. Cara, e assim, é aquela E coisa, só né, assim, do- só no Pachuca ele tem uns 10, eu acho. Pode puxar aí, que eu tenho praticamente certeza. Confere Os aí, caras produção. ficam praticamente caindo. Mas eu estudo, entendeu, cara? Não, é Os isso aí, pô, caras você se não te prepara, pô. valorizam, velho. Pois é, A gente cara. teve uma conversa de vestiário esses dias, eu falei, Dedé, assume aqui, quantas vezes tu já pagou um boleto na tua vida? Joga de futebol, né? Ele, irmão, me respeita, sou formado em administração, pô. Aí eu... Foi lá E pra agora ali mesmo, na reunião de pauta, também quiseram dar outra atravessada, né? Acontece direto, eu tô acostumado. De costa larga.
E por falar em Pachuca, que é um time mexicano que tem o idioma de origem hispânica, né? Vamos falar do juiz Paulo César Zanovelli, que apitou esse jogo. E aí os capitães eram a Arrascaeta e o Kahneman. E ele falou em espanhol, se liga. Agora você pode ter acesso ao ChatGPT 5 e a mais 22 ferramentas de IA com 96%. Buen partido. Necesito en este momento la hinchada está acá para ustedes, no para mí. ¿Ok? Buen partido, con tranquilidad y cuento con ustedes. Principalmente tú y tú también. Liderança, habla comigo con respeto y voy a hablar también así. ¿Ok? Isso é muito gênio. Pareceu Muito de férias em Madrid. Respeito. Como é que é? Eu de férias em Madrid, tentando falar. Eu não preciso, quero aqui. E me entende? Na Coca-Cola? Sim, uma Coca-Cola, una. Ô, Formiga, o que você falou quando eu tava passando o VT? O Kahneman tava doido pra rir, cara. Eu não sei se ele meteu ali uma enteada, depois ele conta com os dois. Ele não meteu os dois, ele já misturou geral. E o Kahneman ali meio que dando aquela segurada no... Putz, pra que isso, né, velho? Vai que... Pô, o Arrasca tá aqui há mó tempão, o Kahneman tá aqui há mó tempão. Ah, o cara tentou, pô. Tentou. Eles apitam competição sul-americana, Libertadores, fiz jogo de críticas, não, eliminatória. só Ele trabalhei com tentou. fatos. Achei da hora, pô. É que a gente costuma zoar os caras, né? Tipo o Joel, quando tentou aprender inglês, Luxemburgo lá no E Real sabe o que Madrid, é que mais arranhava doido? lá um portunhol. Sabe o que é? Eu, quando vou pra fora assim, tá, eu tenho vergonha, né, de errar. Aí minha mulher fala... Tu já viu gringo lá no Brasil ter vergonha de errar? A gente fica ajudando os gringos. Por que tu vai ficar com vergonha? Meu irmão, se comunica, É que tem uma galera lá fora que não ajuda nós, né? Você vai na França, mas por no exemplo, é geral, os complicado. caras dão moral. Aqui, se a gente inverter o papel, a gente tem mania de pagar pau pra gringo, né? O gringo abre a boca lá, fala, não sei o quê. Não, amigão, vai aqui, a gente faz um esforço danado pra entender o cara. Quando é o contrário, erramos 2 palavrinhas, já tem gente zoando. Então eu peço desculpas, inclusive. Não, mas isso é uma parada só. É uma parada só entre brasileiro mesmo, de fato, assim, sabe? Tipo, pô, eu felizmente, mano, já estudei fora, fiz intercâmbio, essas coisas e tal. E aí você quebra. Eu quebrei a minha vergonha de falar inglês ou espanhol. Porque você fala, mano, todo mundo fala errado, pô. A gente que fica se cobrando, tipo, sei lá, 1% dos brasileiros fala inglês fluente, 5% fala ali intermediário e tudo mais. Então você que tá assistindo Panela, jamais imaginei dar esse recado aqui nesse programa. Mas, mano, só fala, velho. Só vai, é isso. Isso é rixa de brasileiro com brasileiro. Então, parabéns ao juizão que foi lá, mano, chamou no peito, falou hinchada e tudo mais, respeito. E é isso, mano. E funcionou e falou ali, gostei da persona do juiz. Apitou mal, mas hablou bem. Apitar é uma... Outra história. Vocês vão entender com o tempo que o ranzinza da história não sou eu. É o Jorge. Porra. Mas o Jorge, ele tem que aproveitar esses momentos. Você não dá tanta opinião durante a narração, né, Jorge? Durante a narração, não. Entendeu? Aí aqui, mano, você lava a alma. Porque quinta-feira, por exemplo, são 2 comentaristas. Se eu der opinião, pô, são 3 caras comentando, não tem como. Eu tenho que narrar o jogo. Mas aqui, deixa comigo. Vai que vai, né? Vai que vai. Boa, mas como eu tava dizendo, o grande craque dessa partida foi o Volpi, né? E não foi só fazendo gol, não. Ele tava ali no job dele também. Então vamos ver aí as defesas do Volpi, olha lá, ó. Essa aí do Pedro, né? Ó, mostrou um reflexo muito grande ali. O Pedro perdeu esse gol, é mérito do Volpi, meu querido presidente do Sindicato do Centroavante? Não, é mérito do Volpi, né? Acho que voltou rápido ali. O Pedro não chegou a perder o gol, não. Ele fez o que tinha que fazer ali no movimento certo. O Volpi que voltou muito bem e foi rápido, né? Agora sim, a gente tá falando Essa do Léo Pereira essa daí espetacular. E o complemento, né? Ele afasta a bola e impede a possibilidade de rebote ali. Essa do Pedro aí, ele precisa se colocar à frente do Kahneman primeiro, né? E aí a angulação era essa mesmo, não tinha como bater diferente, entendeu? Ali é muito mais mérito do goleiro do que do... Essa daí é sacanagem. Pô, temos outras, olha lá. Essa aí... essa aí é uma das... Sacanagem, Formiga? Eu achei que você ia falar outra coisa. Não, que por enquanto Bruxaria, né? No primeiro dia a gente vai tentando ser educado, né? O Léo Pereira, né, ali, porque outra coisa que tem aqui bastante no Panela, além de gol de caneta do Arrascaeta, é gol da dupla de zagueiro gato, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Mas aí o Volpi foi lá e interceptou, né? Não deixou esse gol sair aí, porém, junto com o nosso querido Jorge Igor, Mano Menezes também discorda da arbitragem do juizão que habla em espanhol. Olha aí o que o Mano fez, se liga. Olha lá, teve esse carrinho aí, né, foi do Jorginho? Não, Saul. do Saul. Carrinho do Saul, cara,
bem perigoso esse carrinho, né? O juizão não deu vermelho. Aí o mano foi chamar ele de cego. Só que ele esqueceu que ele tava de boné. Meteu a mão na aba aqui, ó. Deu uma travada. Aí ele tirou o boné. E Esse lance é difícil, cara. Porque Pois assim, é. o Saul raspa na bola. Mas o lance tem uma força muito É a desproporcional. intensidade da entrada, é isso aí. É isso aí, é lance para amarelo. E ontem ele se enrolou muito nos critérios, né? O que era para amarelo não tinha amarelo, o que não era ele carregava na tinta, tava numa jornada muito ruim o Zanovelli. E é um lance perigoso, se prende o pé ali do Marlon, é risco de fraturar, né? Já viu várias vezes esse lance assim. Posso dar a opinião do Bruninho, torcedor? Vai. Se é o contrário, é vermelho. Ai, vai Essa é a minha começar, opinião. meu irmão. Essa é a minha Começar opinião. o Mano, clubismo. isso aí é uma tesoura. E olha a força que ele vai aqui no... Olha lá, ó. Se liga, ó. Toma. Aí agora você vai ver ali. Tipo, o VAR de hoje em dia, você vai vendo o replay ali, cara, trava o tornozelo ele ali, escapou muito. Por Muito, é muito perigoso esse Por lance, muito cara. pouco. A gente já viu, assim, graças a Deus não aconteceu nada. E a gente pensa muito no VAR, mas até o próprio quarto árbitro, cara. Ele Que tá tá de vendo, perto, ele tá né? de frente, ele tá vendo o lance ali e fala, ô Zanovelli, pô, isso aqui foi forte demais, cara. Dá uma, né? Mas eu acho que assim, é porque a gente vê o lance um pouco lento na hora que ele dá o carrinho, né? Mas, assim, Mas o na lance velocidade rápido, normal, na velocidade normal, passa um pouco batido, mas realmente é um lance muito perigoso. Pra acontecer o pior aí, meu Deus, cara. Eu fico logo com medo quando acontece. Não, dá uma Meu agonia, tornozelo velho. logo coça. Exato, dá um arrepio. Bom, mas agora eu vou até pedir pra trazer aqui pro telão. Vou lá no telão, Dedé, que você gosta. Vou trazer uma informação extremamente relevante ao futebol mundial, que é o Pedro, as estatísticas do Pedro depois do esporro do Felipe Luiz. Olha isso, o poder da bronca depois da treta com o Felipe Luiz. 11 jogos, 7 gols e 2 assistências. Olha isso. Aí, nos 11 jogos antes da treta, 1 gol e 2 assistências. Aí, você tem que identificar, né? Você trabalha sob pressão ou não. Como que a pessoa lida, né? O Pedro, olha isso, eu vou repetir. Treta entre Felipe Luiz. Antes da treta, ele tinha disputado 11 jogos, 1 gol e 2 assistências. Depois que o Felipe Luiz comeu a mente dele, 11 jogos, 7 gols e 2 assistências. André Balada, como você funciona? Você é mais do esporro ou você é mais da conversa um pouco mais amistosa? É mais amistosa, né? A da resenha, né, cara? Esse negócio de gritar, que esse esporro todo não dá, não. Mas realmente é impressionante, né? Parece que o Pedro acordou depois do esporro que o Felipe Luiz... E aí fica a dúvida, foi esporro ou foi uma crítica construtiva pro Pedro, né? Então é interessante os números e chama a atenção. E aí fica aquilo, né? O treinador às vezes dá a bronca, todo mundo critica, que expôs o jogador, mas aí vem um resultado e no final é aquilo que a gente, eu me falo a gente porque ainda tô com cheirinho de grama, né? Parei de jogar tem pouco tempo. Às vezes fica achando ruim, o treinador pega no meu pé, o treinador me critica, o treinador, toda hora isso. Mas depois, quando vem o resultado, você entende por que o treinador às vezes é chato, né? E tá aí o Pedro, né? Fazendo o gol. Será que se der mais um esporrinho ele volta pra seleção? Eu acho que aí tem um somatório de duas paradas, né? Tem o esporro e tem a evolução física natural de um cara que estava vindo de uma lesão de LCA, que quando voltou muito bem, né? Vale lembrar que o Pedro voltou fazendo gol, com uma dinâmica legal e tal. Sem ter lesões musculares. Sem ter lesões musculares, o que é uma parada que vem quase que automático com lesão de ligamento cruzado. Só que aí, cara, tinha uma questão de dinâmica de time, daquilo que o Felipe Luiz pensava de futebol, tinha uma galera pedindo passagem e tinha o Pedro que talvez não tenha entendido esse movimento e começou a treinar abaixo do que podia. Eu acho que o esporro ele foi justo, foi educado dentro do que poderia e foi um esporro naquelas proporções raro da gente ver no futebol. Exato. O Felipe Luiz fazer o que fez numa coletiva para todo mundo ouvir, sem tirar nem pôr nenhum tipo de palavra que não era para ser colocada ali, é muito difícil. E o Pedro se sentiu desrespeitado, porque depois ele bota uma nota falando, cara, eu acho só que não precisava ter levado ele para todo mundo e tal. Então, eu não sei se num primeiro momento o Pedro entendeu que era uma crítica construtiva, mas no final era, não só pro Pedro jogador, como o Pedro companheiro, porque quando tu tá treinando abaixo, o trabalho do jogador, ele termina no campo, no jogo, mas ele passa muito mais tempo treinando com os caras do que no jogo. Então, meu irmão, se tu sacaneia no treino, ou se tu treina muito abaixo porque tá desmotivado, não tá afim, tu tá quebrando toda uma estrutura. Então o esporro melhorou ele e geral. Porque, bola, ninguém tá questionando o Pedro. Eu acho ele muito acima da média. Você vê o ano do Caio Jorge, é maravilhoso. Mas eu não acho que o Caio seja mais jogador que o Pedro. Assim, no temperinho, na coisinha, eu não acho.
E o Pedro, se ele tivesse jogando isso há um mês atrás, talvez ele estivesse na seleção, não no lugar do Caio, talvez estivesse no lugar do Richarlison, talvez estivesse, enfim, convocado agora com a corte do Matheus Cunha, vai saber. Inclusive, ele se machuca numa data FIFA, num treino da seleção, onde o time estava sendo preparado para ele ser titular. Exato. Um treino lá em Curitiba, antes do jogo com o Equador, se não me engano. Eu acho que assim, depois que passou, porque na hora... Pô, ninguém gosta, né? O teu treinador vai para uma coletiva e diz que você tá treinando mal, que você tá quebrando, que você não tá sendo profissional. Ele falou que a postura foi ridícula, ele usou a palavra. Normal o Pedro ter reagido mal, não é agradável você ouvir. Mas depois que baixou a poeira, a postura do Pedro foi e continua sendo uma postura profissional. Ele entendeu que ele precisava melhorar a sua dinâmica, ele precisava melhorar a sua participação. O Felipe Luiz pede muito esse jogo do sem bola, do pivô, de ser intenso. Ele entendeu, fechou a casinha, morreu o assunto, trabalhando. Não precisa dar bom dia, boa tarde, boa... Como disse o Felipe Luiz, não precisa dar beijo, não precisa dar abraço, mas precisa jogar, ser profissional, rendendo o treino para jogar. E assim, depois, na hora, acho que o Pedro não reagiu tão bem, mas dali em diante, a postura do Pedro foi muito legal e está sendo muito legal. Não, assim, o Dedé falou entre... A gente até perguntou, né? Entre a resenha e entre a comida de toco ali mesmo, que foi o que aconteceu do Felipe Luiz. Zero informação, puro chute, assim. Eu acho pouquíssimo provável que essa conversa não tenha acontecido antes. Tá ligado? Que ele não tenha tentado essa resenha com o Pedro antes ali, porque quando ele usou, né, o termo ridículo ali, falando da postura do Pedro, parece que foi o estopim ali pra ele, sabe? E eu até, é que eu sou muito fã do Felipe Luiz, eu até arriscaria dizer que foi quase uma estratégia dele. Falei, mano, já que não funcionou na conversa, vai ser no esporro mesmo, vamos ver se esse cara acorda. Vou jogar do ventilador pra geral, pra ver se o cara Aí começa a virar uma parada que, assim, ali ele ia ter que ou se proteger o grupo ou proteger o Pedro. Porque fica o cara no banco, a torcida pedindo. E aí, qual é a justificativa que ele vai dar? Ele deixou o cara de fora de uma relação de jogo, ele estando apto para jogar. Como é que tu explica isso? Ele vai dizer, não, é porque o Pedro não é bom? Ah, não, porque o Pedro não sei o quê? Ou tu joga real, ou vai ficar tratando o torcedor de trouxa. E o torcedor sabe que não é aquilo. E não só isso, então, vai assim, pagar uma conta que não é dele. Porque se o cara tá parada... sendo. Né, se o cara tá sendo barrado do time porque não tá numa boa fase, ele tem critério, ele tem motivo, justificativa para isso. Nada ali era melhor do que jogar as cartas na mesa e ser sincero. E poucos treinadores conseguem ser tão honestos de uma maneira tão limpa, sem ser grosseiro, sem ser chiliquento, quanto o Felipe Luiz. Assim, ele vai, meu irmão. E eu gosto da oratória do Felipe Luiz. Ele consegue botar as palavras dele, não muda um grão o semblante dele. Ele fala uma parada que é duríssima, mas de um jeito fofo, né? Quase. Não, do jeito que ele falou depois. Eu falei, em casa repensando. Exato. Eu falei, será que eu tô dando meu máximo? Bom, mas a gente falou aqui que talvez se o Sport tivesse acontecido antes, talvez o Pedro estivesse na seleção brasileira. E vamos falar com o nosso titular da seleção brasileira, que é Caê Mota, né? Tá junto com o Bruno Cassucci, lá na Granja Comari. Eu acho esse programa muito chique, porque além da gente estar ao vivo no Sport TV, a gente tem link ao vivo da Granja Comari. Olha só, Caê, Brunão, boa tarde pra vocês, meus queridos. Sejam muito bem-vindos aí, um prazer falar com vocês, mas aqui de chique aqui não tem nada, a gente tá escorado embaixo de um ponto de táxi para fugir da chuva. Acabamos de pegar aqui aqueles 15 minutinhos de treino do Ancelotti ali, eu acho que ele foi batizado aqui em Terê, quem conhece aqui a Granja Comari, Teresópolis aqui, é mesmo aquele clima de montanha, né, Bruno? Costuma chover muita neblina, vocês que gostam de fofoquinhas. Não vai dar nem para escalar o morro pra gente ver o treino escondido, porque a neblina é muito forte, mas eu trouxe aqui Bruno Cassucci, meu companheiro de setorismo no GE, para falar um pouco desse início de convocação da seleção na data FIFA. Dos 24 convocados, 19 já foram a campo hoje, 3 deles apenas de tênis, Lucas Paquetá, Jean Lucas e Samuel Lino, porque jogaram ontem. Não teve muito indício de time, mas teve muita chuva, teve batismo do Ancelotti, que elogiou muito a estrutura da Granja, mas para fugir da chuva não deu, cara. Ele teve que botar ali touca, bonezinho e ficar escondidinho para fugir daquela chuva aqui de Terê, né? Fala aí, Bruno. O Ancelotti fez questão, né, Caê, de treinar aqui. Era um pedido dele jogar no Maracanã, treinar aqui na Granja Comari, e teve o pacote completo da Granja, né? Neblina, chuva, céu fechado. E como você falou, a gente viu um treino ainda com a seleção desfalcada, né? 5 jogadores ainda não se apresentaram, outros 3, como o Caê mencionou, ficaram só assistindo, estão um pouco mais desgastados. Então o Ancelotti vai ter 2 treinos com o grupo completo para arrumar o time para a partida contra o Chile na quinta-feira. E é praxe, né? Seleção é isso, sempre corrido, sempre pouco tempo para treinamento, para montar o time. Vamos ver o que ele apronta aí nos próximos dias.
Boa. Ô, Caê, você que é um cara muito vivido, né? Um cara que anda bastante. Tu falou da pelo dupla Rio de zaga do Flamengo, como é que tu chamou a dupla de zaga do Flamengo? Zagueiros gatos. E os nossos repórteres? Não, eles são... Eu não posso falar. A primeira palavra que passa na minha cabeça eu não posso falar. Eles são lindos demais. Pô, tu fala da zaga do maravilhosos. Flamengo e esquece da nossa reportagem de seleção, meu irmão. Não, mas é que a Globo tem um bagulho também, vocês vão descobrir já já. Vocês vão entender que algumas coisas começam a mudar na vida de vocês. Entendi. Mas, ô Caê, Mas você que é um o Caê cara... é bonito há mó tempão. E o Bruno tá na linhagem agora também. Tá bem. Nossa dupla tá muito bem. Mas, ô Caê, você que é um cara vivido, que anda muito pelo Rio de Janeiro e está sempre muito bem informado, o que você tá achando do Ancelotti, né? Tipo, você acha que ele já tá ambientalizado? Será que ele já tá, tipo, pô, tá dando aquela entrada no CPF? Você acha que ele já tá virando Brasil mesmo? Então, a gente conversa de bastidores ali, tem a conversa de bastidor que a gente pode trazer a público, outra a gente mantém no off, mas a gente pode dizer que o Ancelotti, que desses 2 meses e meio aí, desde que ele assumiu a seleção, ele passou 2 meses de férias, né? Então ele aproveitou bem a vida nas férias também, a gente foi pro Canadá, onde ele mora com a esposa, teve nos Estados Unidos, passeou bastante, mas a gente tem informações de bastidores que ele tem vivido bem o Rio de Janeiro, a gente pode definir assim, tem vivido bem toda a alegria e ousadia do Rio de Janeiro ali dentro das limitações, né? No homem casado, de idade, mas tem vivido bem o Rio de Janeiro. Eu acho que o próximo desafio dele é encontrar com o Dedé correndo pela Orla da Barra ali, para ver se ele consegue acompanhar o pique do Dedé ali naqueles treinos de meia maratona. Mas ele tem vivido o Rio de Janeiro, vamos dizer que muito charuto, muita praia. E ele sabe viver, né? Gosta de comer bem, tomar um bom vinho, ele sabe aproveitar a vida. Já teve o flagra do Dedé com ele tomando um vinho, né? Eu quero saber se ele convocou o Ancelotti para correr na praia também. Você não parava de rir enquanto o Caê trazia a opinião dele, Dedé. Você tem alguma coisa a acrescentar nesse debate? Tenho, assim, eu sabia que ia sobrar pra mim já isso, né? Quando começou a falar que ele gosta de viver, gosta disso, ia sobrar pra mim. Mas o Caê também, ele tá sempre na rua ali, ele tá sempre nos lugarzinhos ali, ele é um frequentador dos lugares do Rio de Janeiro que pessoas casadas podem ir também. Então, assim, então, ele tá gostando do Rio de Janeiro. A gente, é isso. Então, realmente, ele tá gostando do Rio de Janeiro. Tô sabendo até que ele tá querendo ir pra quiosque, fazer essas coisas ali. Mas aí eu já mandei um recado para ele, a cartilha do que pode e não pode fazer no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro é bem importante saber. É importante. Ô, Brunão, eu tô na ansiedade de ver o jogo do Brasil, né, obviamente, porque também estaremos no Maracanã, né, todo esse time aqui, né, nós, esse quarteto aqui, junto com as outras estrelas, né, do galáctico elenco da GETV, estaremos lá. Então eu tô ansioso para saber qual que é a programação da seleção brasileira. O que vai acontecer de hoje até que... O primeiro trabalho, amanhã novo treino na parte da tarde, só que aí temos as primeiras coletivas, né, Caê? A gente vai ouvir o João Pedro, que temos expectativa que seja titular, Jean Lucas, também um novato na seleção, e aí na quarta-feira o último treino, a gente imagina que amanhã já tem um esboço de time, né, pelo que a gente viu São só 2 treinos para ele montar o time, né, então a gente até tem ali um palpite, né? Sim, já aqui nos bastidores no off a gente já estava montando os nossos 11 aqui, vamos ver se a gente acerta depois. E aí na quarta-feira ele arremata com o último treino e a seleção desce a serra, vai para o Rio de Janeiro, onde fica até o jogo no Maracanã. E vocês falaram muito do Pedro aí, né? O Pedro que está naquela expectativa, obviamente, de voltar à seleção, acabou tendo lesões e momentos importantes para ele, mas eu queria deixar para vocês o debate, tem o nosso centroavante, nosso camisa 9, nosso presidente André Balada aí. Quem que vocês colocariam de 9? O Richarlison, que foi titular no jogo contra o Equador, ou colocaria agora o João Pedro? Tem também o Caio Jorge correndo por fora. Queria que vocês trouxessem esse debate para a gente aí. Bom, eu iria de João Pedro, por conta da fase dele pelo Mundial que ele fez, né? A vontade que ele chegou no Chelsea ali, querendo mostrar serviço, eu acho que ele talvez vai ter a mesma vontade de mostrar ali na seleção. Meu palpite é João Pedro. E você, presida? Eu acho que é João Pedro também, exatamente pelo momento que ele está vivendo, da forma que vem jogando. Eu vou botar ele João Pedro, porque em 3 partidas, 2 gols, vem muito bem. E assim, eu até queria depois voltar pro Caí e pro Bruno lá para saber se a expectativa de Paquetá titular também, porque eu tô ansioso para saber isso. Mas de atacante, eu vou de Pedro também. Boa, vocês dois.
Eu iria de João Pedro. A chegada dele no Chelsea é um negócio, muito impactante. Desgraçado. Mas o começo... o Fred Maldito. não tem grandes lembranças. Mas o começo de temporada do Richarlison no Tottenham também é muito bom. E pensando com a cabeça do Ancelotti, até por ser um jogador de confiança, já trabalharam juntos, pegando como base também a última data FIFA, né? Quando o Ancelotti apostou no Richarlison, eu acho que ele vai de Richarlison, mas eu iria de João Pedro. Eu acho, tecnicamente, eu acho o João Pedro bem melhor que os outros. Assim, apesar do ano do Caio Jorge é maravilhoso, o Richarlison recuperou. A outra convocação foi muito baseada na confiança. Essa eu acho que ele tem mérito para ter voltado, porque o início de temporada dele é muito bom no Tottenham, de fato. Então, assim, eu acho que ele não está aí a passeio. Mas o João Pedro, para mim, ele tem velocidade, tem força, faz mais de uma função, é bom passador, bom 1 contra 1, tem presença de área. Eu acho que ele tem o que os outros têm e os outros não têm o que o João Pedro tem. Eu acho que ele é o mais completo dos três. Eu iria de João Pedro, mas eu não descarto a hipótese do Jorge, não. Pensando com a cabeça do Ancelotti, tá? A pergunta é pra gente é João Pedro. Mas eu não ficaria surpreso se o Richarlison fosse titular, não. Bom, então temos que dar as boas-vindas a Bruno Formiga. Ele ganhou o selo LED, o Carmona de comentário. Carmonizou. Olha lá. Carmonizou, lá tá lá, selo LED Carmona. O que seria de comentário. Só pra eu entender É quando aqui. você faz um comentário muito seleção Sport TV. Entendeu? Um negócio muito redação, assim. Eu vou encarar, Não, mas... apesar de eu entender que é uma crítica, eu vou encarar como um elogio, porque qualquer coisa que vem do LED é bom. Então, eu não vou comprar o momento de constrangimento que vocês tentaram me Não vai sair dessa pilha, Não vou cair na pilha. Não é uma crítica, Formiga. Até porque você chegando aqui na Globo, você descobre que todo mundo é muito da hora. E o Lédio é maravilhoso. Isso. Não sei se maravilhoso, não, já troquei não sei várias se já ideias com ele. encontraram, mas o Lédio é maravilhoso. Mas, meus queridos de Terê, eu vou encerrar o link aqui com vocês, né? E com a molecada que tá passando aí atrás, dando aquele tchauzinho. Mas vocês falaram que já tem um cheirinho aí, tipo, vocês estão especulando ali com outros jornalistas. Obviamente que não é a informação, né? Não dá pra gente saber qual vai ser o time titular. Mas, pelo que vocês sentiram aí, quem vocês acham que são os 11? Então, até ainda no que o André perguntou, em uma data FIFA onde vai ter muita observação nas laterais principalmente, mas eu acho que o meio de campo tem grandes chances de ser o meio de campo que vai até a Copa do Mundo. Com Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rafinha, que seria um híbrido ali entre um meia e um ponta, aí com 4-3-3 varia para 4-4-2, então acho que esse meio de campo tem grande chance de ser o meio de campo que vai até a Copa do Mundo. A gente pensando aqui numa sequência que o Ancelotti vai dar, a gente batia aqui na questão do Alisson com o Wesley, né, Bruno? Sim. Já que o Wanderson foi cortado, o Wesley foi convocado também em junho, a dupla de zaga que ele manteve... A zaga tivemos divergência no off, né, Caê? Mas ele manteve ali, eu imagino que assim, diante do que o Alexandre fez em junho, e pelo Alexandre ser uma assinatura do Ancelotti, é o nome que ele botou naquela lista de junho e tudo mais, o Bruno acha que o Magalhães, pelo tamanho, acho que até a Copa do Mundo, o Magalhães tem grande chance de brigar sim por essa posição, e tem até mais punch, mais caixa para isso, mas eu acho que por meritocracia, pelo que foi feito em junho, a gente fica naquela, mas eu acho que seria Marquinhos e Alexandre, e aí na esquerda ele não tem o Alexandre, que foi titular nas últimas duas partidas. A gente foi de Caio Henrique, né? Concordamos, né? A gente foi de Caio Henrique, que tem também um estilo um pouco mais de sustentação, até para sair da 3 em alguns momentos, né? Nessa linha ali. Meio de campo a gente falou aqui, Casemiro, Bruno, Paquetá, e aí o Rafinha a gente pode colocar ou por dentro ou aberto. Né? Na esquerda também a gente ficou um pouco na dúvida. O Martinelli jogou a última, né? Tem um histórico maior com ele. Mas o Estevão também foi titular no jogo de Guayaquil. E a gente concorda com a maioria, a gente acha que vai de João Pedro, até porque funcionou muito o Cunha contra o Paraguai, e o João Pedro funciona muito também com esse papel de que ele também vai sair para abrir espaço para o Rafinha, vai sair para abrir espaço para o Martinelli e para o Estevão. Esse é nosso palpite. Tamo junto, sempre um prazer aí, sem glamour, embaixo aqui do ponto de táxi. Fechado, então, meus irmãos, um abraço aí. Não sei se vão ficar por Teresópolis ou voltar pro Rio, porque é um rolê, né, mano? Vigia, Cauê, vigia, hein, Cauê. É longe demais, mas bom, vamos voltar aqui pro nosso querido Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de Santos e Fluminense. O torcedor do Santos tirou aquele trauma de ter um jogo transmitido na Globo às 4 da tarde e não levar nenhuma goleada. E agora a gente vai mostrar pra vocês como foi essa partida, começando aí pelo gol anulado, né? Aquele gol que deixou o Neymar pistola, querendo mudar a regra do futebol, a regra do brigou com amigo. Brigou com amigo. Assim, realmente o Neymar anda muito irritado ali. Gol do Tiquinho, né? Como o Lucas Gutierrez falou no Fantástico ontem, tava só um tiquinho. Sabia. Impedido, Sabia. né? Olha lá, e assim, uma coisa que a gente tava destacando aqui nos bastidores é que o Bandeira teve personalidade e anulou na hora. Que hoje em dia é algo que é até um pouco raro, assim, né? E era ajustadinho, viu? O lance não era tão fácil, não.
Exato, então, olha lá, o Bandeira bateu no peito, mas só que o curioso é que o Bandeira tava com a bandeira levantada, o Tiquinho foi comemorar em direção a ele e simplesmente ignorou. Então ele tinha tanta convicção, olha lá, porque ele foi lá, cabeceou, ele sai correndo ali, ele quase que aponta pro Bandeira, ele fala, é pra você. Mas que ele comemora pro cara, né? E esse é o lance depois da falta que o Neymar sofre, em que acidentalmente ele toma um pisão e aí desencadeia toda essa treta, inclusive um momento de quiprocó ali com o Ganso, né? Porque o Ganso cobrou do árbitro que ele fosse expulso por ter dado o bico. Quiprocó não, pô. Quiprocó não, pô. Tá velho também? Treta, pô. Treta. Não, foi bem, não, mas eu acho que é mais da sua... Eu gosto, é uma expressão nordestina. Aí tu ainda vem criticar, meu irmão. Cara, eu atentei a palavra 10 vezes, eu acertei uma. Aí, porra, na vez que eu acerto, o cara, é um termo velho. Aí, por que eu devo usar? Eu vou bancar o meu quiprocó, porque já que eu troquei de camisa um tipo de personalidade, pelo menos a expressão vai continuar. Então, o quiprocó do Ganso com o Neymar foi por causa disso. Ele foi lá cobrar, mas como assim ser expulso, não sei o que e tal. Depois ele fez postagem com o coraçãozinho pra dar uma segurada e tal. Tá aí, ó, Formiga. Na Globo é assim, meu irmão. Você fala a parada, ela aparece. Olha lá o pisão que ele toma. Olha lá, ó. Ah, isso aí eu vou ter que contar. A gente tava na reunião de pauta e o Formiga... Aí é gratuito. Aí, não, mas pô, mas não é gratuito. Falou, pô, é legal a gente tá num programa que a gente tem tudo que é imagem, tudo que é ângulo, a gente play pra caramba. Eu falei, pô, a casa tem tudo, pô. Tu pede um negócio aqui, me dá não sei o quê. Pão, mano. Me dá não sei o quê. Toma também. Agora, imagem de não sei o quê, mas o quê? Bufo. Pô, eu queria a primeira foto que o Neymar sofreu na carreira. Acabou de bufo, aparece aqui. Absurdo. Pô, que absurdo. É fantástico. Mas isso é verdade, velho. Aqui realmente a parada isso é é embaçada. maravilhoso. Agora, isso aí, treta de jogo, irmão, é aquilo mesmo. E eu vi uns caras aí Ele recentemente... ficou muito assustado, cara, porque assim, na hora, eu tava entrada é muito feia. Eu tava na Vila, e assim, ele ficou muito tempo com muita dor, e cara, parada de joelho, tanto que ele escreveu depois, né, eu sei que é sem querer, que é um acidente, mas é um acidente que pode me custar 10 meses. Ele tá traumatizado, né, cara? Cara, isso fica reverberando ali, né, reverberando pode, né? Pode. Na cabeça do cara, é muita lesão uma atrás da outra, cara, e lesões às vezes besta, né, um lance desse é uma consequência besta, a falta não é nem essa, ele toma a falta antes. E eu acho que tudo que aconteceu no lance, tá? A entrada que o Neymar levou, que foi muito forte, depois a discussão lá, o entrever, ou como é que você falou? Quiprocó. Com o Ganso lá e tal, eu acho que isso tudo faz cair por terra uma tese aí de que, pô, os caras estão aliviando pro Neymar, tá todo mundo com pena do Neymar. Eu não tenho visto isso, tá? Esse lance de ontem prova que não é exatamente isso. Pô, ele é mó íntimo do Thiago Silva, eles e na hora do jogo, irmão, um querendo ganhar do outro. Eles tiveram duelos muito... Em alguns jogos, eu achei que a marcação no Neymar estava um pouco mais distante e tal, mas assim, em momentos muito pontuais. No geral, cara, no jogo contra o Sport, por exemplo, ele toma uma entrada por trás, ele escapou de dobrar o tornozelo ali e teve uma lesão séria. Você lembra o jogo da estreia? Você tava comigo lá na Vila, Santos e Botafogo, Sim, ele entrou, jogou 45 Paulista, minutos do Paulista e os caras do Botafogo, ó, vindo dentro. E Aí depois acabou o jogo, foi todo mundo bater foto com o cara. Acabou o jogo, é outra história, mas dentro, bola rolando, o sangue tá quente, a discussão com o Ganso é coisa de jogo, coisa normal. Dito isso, o jogo foi horroroso. O primeiro tempo, foi muito ruim. É isso, mano. É isso. Não, o segundo tempo foi melhor. Acho que o Santos encaixou um pouco, o Neymar até passou a jogar mais, foi eleito melhor em campo e tal. E o Fluminense não chutou uma bola no segundo tempo. O Fluminense não conseguiu criar. O segundo tempo foi um negócio assim, o primeiro tempo foi assustador. E cara, assim, os jogadores do Santos, a impressão que dá às vezes é que buscam muito o Neymar toda hora, ou ficam muito nervosos porque ele tá ali. E é um negócio que precisa ser resolvido, porque ele já tá lá há 8 meses. Tipo assim, e a culpa não é dele, tá? Se o cara fica intimidado porque tá jogando com o Neymar, isso tem que ser resolvido. E também não dá pra toda hora só forçar a bola no cara, porque, meu irmão, tu vai saturar o time. E ele ontem jogou de falso 9, nesse sistema do Vojvoda, eu acho que eu tenho sérias restrições. Ele tocou muito pouco na bola no primeiro tempo e ele terminou o jogo praticamente ele não chutou no gol. Pô, mas aí eu acho que é meio cobertor curto isso aí, sabe? Porque se ele joga de 9, você perde ele na armação, né? Se ele volta... Ele acaba tendo que percorrer muito espaço de campo com a bola. Ele tem que jogar de 10 sem função defensiva. Pode ser. E aí tu tem que achar o meio do sacrificar caminho aí. sei lá, o David Washington, ou o Tiquinho, quem quer que jogue lá, vai ter que sem bola. O Suárez fazia isso pro Messi no Barcelona várias vezes. Meu irmão, sem bola... Agora desandou, virou seleção mesmo. Agora virou seleção mesmo. Não, continua, pô, virou... Não é, pô, mano, pensa que eles estão quantas semanas sem trabalhar? Estão 3 semanas. Um mês. Eles estão um mês sem trabalhar, Dedé. Então deixa, entendeu? A última vez que eu fui pro ar foi dia 8. 8 de agosto, irmão. Tô só na molezinha, só no chinelo. Meu último trabalho foi eu contra 10 haters do Neymar, pô. Tô brincando,
É piadinha pra quem chegou agora. Eu tô ligado. Pô, esquece. A gente tá deixando vocês soltos. Mas, assim, Dedé, nos últimos jogos do Santos que eu assisti, eu vejo o Neymar muito irritado, né? A gente acabou nem colocando aí, mas ele dá uma bica na bola, reclamando ali com o Wilton Pereira Sampaio, a lenda. O que você acha que acontece que ele tá tão irritado? É a arbitragem? É porque ele não tá conseguindo desempenhar como ele sempre desempenhava? É porque os jogadores do Santos não entendem, às vezes, o passe? Pô, ontem ele foi dar uma enfiada de bola pro Tiquinho, o cara entrou na frente, pegou a bola antes, eu vejo ele, mano, agoniado, puto da vida. O que você acha que traz essa irritabilidade pro nosso querido Neymar? Tu já caiu em time ruim em pelada? Já. É o que tá acontecendo com o Neymar, pô. E, ó, se tem alguém nervoso, empelado, em time ruim, É ele. é ele. Eu não sou calmo Isso, aquela também, não, peladinha tá? que você fala assim, pô, hoje eu vou lá bater a bolinha com os amigos, aí você cai no time ruim, que nada acontece. É meio que isso, acho que é a fase do Santos, é o medo dele se machucar de novo, por isso que o cara pisa nele ali, ele se estressa. Eu acho que é tudo isso aí que vem acontecendo com ele, que vem tirando ele de si, né? O Neymar é um cara que praticamente passou a vida toda em times muito bons, assim, e sempre ganhando. E agora ele tá ganhando 2 vezes ao mês, 1 vez ao mês ele ganha um jogo. Então o resumo é meio que isso. Quando você cai num timezinho ruim de pelada, você começa a ficar bravo e a coisa não acontece. Parecendo Então, vida de casado, né? Ganha 2 vezes no mês. Quando ganha. E só pra deixar claro aqui, porque eu sei que a minha mulher tá vendo, isso não aí é um meu desabafo? caso, tá? Isso aí é um desabafo? Aí que eu ia fazer o parênteses. Eu peguei aqui o macro, a regra geral. Não tô falando de mim. A minha vida, eu tô no estádio ainda, meu amigo. Eu tô bem, viu? Zero reclamação aqui. Mas eu acho que é muito isso, cara, porque o Neymar nunca passou por uma situação como essa. O Neymar não voltou pro Brasil pra ser rebaixado com o clube do coração, pô. E isso passa pela cabeça e tem que passar. Eu gostei quando ele chegou ontem e falou, galera, a água tá batendo na bunda. Tem que ter esse senso de urgência. O Santos tem 22 pontos em 21 rodadas no campeonato, pô. É uma pontuação baixíssima. É pior do que quando foi rebaixado, né? Em determinado momento do campeonato estava pior do que quando caiu. E Sim, continua. É normal, eu acho que isso está passando pela cabeça. Tem um fantasma aí, tem o fantasma de não se machucar de novo, o fantasma de talvez não ir para a Copa, né? E o fantasma de ser rebaixado pelo Santos. Isso para ele, porque assim, se o Neymar for rebaixado, se o Santos for rebaixado, a galera não vai dizer que o Santos do Roleiser, do Guilherme, do Barreal, do Escobar foi rebaixado. Pô, o Neymar foi rebaixado. O ônus é dele, né? É bônus de ônus, né? E assim, eu já passei por uma situação parecida no esporte. E, pô, você chega, você olha a tabela, meu irmão, 1 ponto da zona, 2 pontos. Às vezes tá na zona de rebaixamento, você ganha e não sai. Então, assim, é bem complicado. Neymar, se prepara que a gastrite vai vir, meu amigo. Nessa parte da olhar a tabela, cara. A gastrite ataca. Tu olha aqui, aí tu vê, pro próximo jogo, Galo fora. Tu fala, difícil. Aí o próximo jogo, aí tu olha, Sansão. Se empatar aqui já tá bom. Então tu começa, sabe, tu vai vendo, tirando a régua por baixo. Quando na real, lembra quando foi contratado, a gente tava fazendo Paulista e tal, putz, agora será que o Santos briga por Libertadores? Putz, o Santos agora pode brigar por Sul-Americana. Pô, a realidade é que o Santos tá brigando contra o rebaixamento. E aí o Jorge é matador, velho. Não tem, não vai ser o Santos do Vojvoda, o Santos do Marcelo, o Santos do... É o Santos dele. E aí, meu irmão, isso tudo vem à tona ao mesmo tempo, a cobrança é muito grande. Ele precisa estar tocando o tempo inteiro, participando do jogo o tempo todo. E do jeito que tá, não tá rolando. É muito passe errado. O primeiro domínio dos caras já é ruim, cara. Ontem no estádio, assim, o primeiro domínio, a bola picota. O segundo domínio, picota. Então não tem continuidade a jogada. Aquilo que o Pedro fez, que a gente mostrou aqui, pô, dominou, tum. Aquele primeiro domínio do Santos, a jogada já quebra ali. Não chegaria no Arrascaeta, do jeito que tá, entendeu? E aí tem que ver, porque os caras não são ruins. Zé Rafael não é ruim, o Rincon não é ruim, pô, o Neymar não é ruim. O Michael não é ruim, o Roleiser não é ruim, entendeu? Daqui a pouco volta o Arão, que tá com um problema na panturrilha há mó tempão e tal. Mas Tu lembra o primeiro passe que eu dei do que tu me chamou? De quê? De Ganso? É isso, Paulo Henrique Ganso. Nós dois somos Aí eu grandes, parei ali e falei, galera, valeu, eu tirei a chuteira e fui embora. Paulo Henrique Ganso. Aí isso não me pertence mais, né? Mas ele é muito infelizmente. inteligente. Então eu sempre paro pra ver suas opiniões, meu querido. Obrigado. E ouvi o ponto também, né, enquanto eu tô falando. Bom, mas teve um cara que o Neymar talvez até tenha pensado em trazer pra panela dele, que é o Odell Beckham Jr., né? Que é um astro da NFL, que tava lá na Vila Belmiro. Baita rolê aleatório, né? Olha só o Odell.
confesso que vou muito no Pinterest ver os looks do Odell Beckham. É mesmo? Eu vou muito. É ref? Ele é ref. Ele é ref. Ele é ref. É um cara muito estiloso, um cara muito bonito, então... Pendente de diamante, né? Hoje eu tô até tentando copiar aqui um pouco, né? Tô com a camisa do Eagles aqui, olha lá, o encontro de duas grandes estrelas do esporte. Verdade. Podemos dizer assim. Você viu ele lá na Vila, Formiga? Vi tem dente de diamante, tudo estilosaço o cara mesmo, viu, mesmo? Ele tem a passada, ele tem a aura, né? Tem estilo. E assim, o cara é forte, com essas camisas oversize, ele ainda é forte dentro dessas roupas. Pra tu ver, né? Que eu tenho É uma- verdade. Não, a minha estratégia ela é oposta. Eu sou um frangalho aqui por baixo, aí eu uso o oversize justamente pra... Mas vai chegar lá, eu tô acompanhando o teu dia a dia. Tô me dedicando, Dedé. Eu tô acompanhando o teu dia a dia, tá querendo. Tô querendo. Projetinho? Tô querendo. Projeto Verão. Vai dar certo Vai pela chegar primeira lá. vez. Agora vai. Porém, estamos falando de NFL. Eu estou trajado de NFL aqui. Teremos a estreia de NFL aqui na tela da Mamãe Globo, Sport TV e GE Então, nada mais justo, corta aqui pra mim e coloca no meu celular, de eu falar com a maior entidade de futebol americano aqui neste país, que é ele, Everaldo Marques. Palmas. Fenômeno. EV, seu maravilhoso. Pô, eu achei que você tava de uniforme de transmissão em casa. Eu falei, meu Deus, você tá narrando tanto eu jogo. devia. Eu devia, porque eu não tenho nem roupa pra estar no mesmo ambiente de Jorge Igor e Bruno Formiga, tá? Mas eu tô só com a minha roupinha mesmo. EV, é um prazer estar falando contigo, meu irmão. Eu queria que você contextualizasse pro público, quem não acompanha tanto a NFL aqui, quem é Odell Beckham Jr.? Então, Fredão, boa tarde pra vocês aí do Panela, Dedé também, todos bem-vindos. Jorge Igor, Bruno Formiga, brilhem bastante. Cara, o Odell foi um dos caras mais talentosos que surgiu na NFL ali no meio dos anos 2000. Ele apareceu no New York Giants em 2014, detonando, assim. Fez uma recepção num jogo contra o Dallas no domingo à noite, que foi uma imagem que quebrou a internet, assim, uma recepção com apenas uma das mãos, que ele se joga para trás, assim, e agarra a bola e tal. Porque ele é muito alto, muito forte, mas muito ágil para o tamanho que tem. Então, era muito difícil de marcar o Odell Beckham Jr. E ele teve temporadas espetaculares no New York Giants. Depois, ele não é o cara dos mais fáceis de se lidar. Então, até em solidariedade ao Formiga aqui, eu devo dizer que ele arrumou alguns quiprocós ao longo da vida no New York Giants. Né? Formiga, sou filho de paraibano, amigo. Nordeste é nós, é quiprocó mesmo, entendeu? É quiprocó na cabeça desses caras aí. Então, ele arrumou algumas confusões lá, acabou saindo e tal, depois foi para o Cleveland Browns, onde não conseguiu brilhar tanto. Acabou sendo campeão até do Super Bowl com os Rams, mas se machucou, sofreu uma séria contusão de joelho e depois ele nunca mais foi o mesmo jogador. Ele teve 2 sérias lesões de joelho, nunca mais foi o mesmo jogador. No ano passado ele teve uma passagem bem apagada pelo Miami Dolphins e agora está aí procurando emprego, entendeu? Está no mercado, mas a gente tem muitas dúvidas se ele volta a ter condições de performar em alto nível. Bom, inclusive a gente tem esse lance, né, do Odell Beckham Jr., né, desse touchdown dele que ficou famosíssimo, assim, ó lá, do Odell Beckham Jr. Agora, meu querido EV, com muita alegria, né, agora a gente pode falar à vontade de NFL aqui no Sport TV, na Globo, na GE TV, enfim, eu queria que você abrisse seu coração. O quanto você está feliz de voltar a trabalhar com a NFL, e até uma pergunta que eu fiz para você nos corredores aqui, se você consegue sentir esse carinho da galera, sabe? Porque, tipo, quando começou a surgir esse burburinho da NFL de volta não, né? Da NFL pela primeira vez aqui no Sport TV e na Globo, todo mundo falou, o EV que tem que narrar e tudo mais. Você consegue receber esse carinho da galera? E conta pra gente como é que tá essa sua expectativa. Eu não sei quem tá mais ansioso, se o Jorge Igor para narrar no Maracanã ou eu para narrar em Itaquera sexta-feira. É inacreditável para mim imaginar um jogo de NFL no Brasil. Né? Eu não estive lá no jogo do ano passado, nem como espectador, e obviamente nem como narrador. Eu estava envolvido na cobertura das Paralimpíadas e tal. Então vai ser muito especial estar lá em Itaquera sexta-feira, porque quando eu comecei essa caminhada de futebol americano em 2006, as pessoas mal jogavam futebol americano no Brasil. Assim, o pessoal jogava futebol americano na praia, no Rio de Janeiro. E aí os times começaram a se organizar. Lá para 2009, 2010, a gente teve o primeiro jogo de futebol americano aqui, com o pessoal usando os equipamentos de proteção completos e tudo mais.
Então, ver o quanto a NFL cresceu no Brasil ao longo desses últimos 20 anos e saber que eu tenho a minha parcela de contribuição nisso me emocionou bastante, mas eu nunca imaginava que a gente fosse ter jogo de futebol americano profissional, assim, oficial, né? Valendo para a temporada, não é um amistosinho, é um jogo valendo pelo campeonato, e a gente vai receber sexta-feira o time mais badalado do momento, né? O Kansas City Chiefs, que foi para as últimas 3 finais, tem 2 títulos de Super Bowl, dos mesmos criadores de... o marido de Gisele Bündchen, agora nós temos o noivo de Taylor Swift, né? O Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Tem o Patrick Mahomes, que é o quarterback também de quem o pessoal mais fala, por ser o mais habilidoso e tudo mais. Não é qualquer timinho que tá vindo jogar aqui no Brasil, não. O Kansas City Chiefs é um dos favoritos da temporada. Então vai ser muito especial. E nessa última semana, eu não tô dando conta das mensagens em rede social, de tanta gente que tá mandando mensagem, manifestando que o jogo extra da sexta-feira, exatamente o jogo de São Paulo. Então, nessa primeira semana, um jogo quinta, um jogo sexta e 3 jogos no domingo, sendo 2 no Sport TV e um exclusivo de graça para todo mundo na GE TV. Fechado, EV. Um beijo pra você, meu irmão. Tamo Alô? junto, é sempre um prazer estar contigo, dividir tela aqui contigo e estamos todos ansiosos pra sexta-feira, fechou? Valeu, seus lindos. Boa sequência de panela aí para vocês. Um abraço para todo mundo e até mais. Valeu, é nóis. Que maneiro, né? O EV fazer parte da nossa panela, né? Mas, meu querido Bruno Formiga, a gente tava falando da última vez que você trabalhou, de fato, né? Antes de você fazer permuta de hotel em regiões campestres. Na real, quem fez foi minha mulher. Ela dá uma enterrada de vez em quando, né? Mas, pô, o lugar é fantástico, mas o carro sofreu, viu, velho? Estrada carroçal lá pra chegar, mas maravilhoso. Nós vimos como o carro chegou aqui na Globo semana viu, passada. Cara, eu cheguei dos Rally dos Sertões, direto pra reunião de sexta-feira aqui. Então, antes de você fazer as permutas em regiões campestres, né? O seu vídeo que viralizou, né? Com a galera da TNT Sports foi 30 haters do Neymar. 10, né? 10 haters do Neymar contra Bruno Formiga, que é um dos maiores defensores, se não o maior defensor do Neymar. Aí agora a gente vai trazer questões aqui e a gente vai participar disso também. E aí a gente vai aos poucos descobrindo se a gente é hater ou se a gente é a favor do Neymar junto com você. Tá bom. Fechou? Então vamos lá. Eu leio um, Dedé lê outro. Combinado, Dedé? Então vamos lá. Pênalti decisivo. Tá lá, final de Copa do Mundo. Quem que você escolhe? Neymar ou Ronaldinho Gaúcho, Bruno Formiga? Com certeza o Neymar. O aproveitamento dele é absurdo, cara. Ele é um dos melhores batedores de pênalti do mundo, tá maluco? Isso eu nem penso nem 2 vezes. Boa, Jorge Igor. Bola de segurança, Neymar tranquilo, aproveitamento muito bom. Eu já vou querer saber o da sexta-feira, né? Eu quero saber driblar o patrão às 6 horas na sexta-feira, e aí? Rapaz... Putz, é difícil, cara. E tá chegando agora, hein? Não vai querer já, meu... Eu acho que o Ronaldinho consegue fazer de um jeito que o patrão acha até bom. Fala, cara, vai lá, tá suave, não é nem driblar. Ele vai levar no pagode, se bobear, o cara vai junto. Nessa eu iria de Ronaldinho Gaúcho. Boa. O bruxo tem a manha. O bruxo vai driblar rindo e o chefe vai rir junto. Vamos. O bruxo tem a manha. Bom, pra ir pra missa, Bruno Formiga, quem você levaria? Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Cara, pra missa, cara. Assim, eu nunca vi o Neymar é um cara bastante religioso, né? Ele... Obrigado por assistir. Fique por dentro das últimas notícias do futebol. Siga o canal Bola em Destaque para estar sempre atualizado. Deixe seu like e inscreva-se para não perder nada.